Saudações a todos. Durante a nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós faremos uma pequena revisão do último conteúdo que nós falamos sobre substantivos, os nomes. Tudo que existe tem um nome, esse nome é um substantivo. Nós temos aqui 3 exemplos de nomes: o Rui, o coelho e o martelo. Mas esses nomes estão introduzidos em frases. O Rui estuda, o coelho quer o martelo, tá bom? Então, quando você observa esses nomes, esses substantivos, você também tem que entender como ele é introduzido nas frases e compreender também o que é frase. Então, quando nós revisarmos esse conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é uma frase também, tá? Nomes ou substantivos são palavras que nomeiam pessoas, animais, objetos, plantas e lugares. Os nomes podem ser nomes comuns, são nomes que se referem a pessoas, coisas, animais ou plantas como pertencentes a uma mesma categoria, sem os individualizar. Exemplo: mel, abelhas e meninos. Nomes próprios são nomes que se escrevem com letra maiúscula inicial e designam particularmente uma certa pessoa, coisa ou animal. Exemplo: Luís, Lisboa, Portugal. Nomes coletivos são nomes que indicam um conjunto de pessoas, animais ou coisa da mesma espécie. Exemplo: enxame, rapaziada, pinhal e cardume. Esses foram alguns exemplos que nós revisamos da última aula. Agora vamos falar um pouco sobre as frases, tá bom? O que é uma frase? Lembrando que a frase é a palavra ou conjunto de palavras que tem o sentido completo. Nós temos aqui 4 exemplos do que nós poderemos chamar de frase e não frase. Primeiro, quero dizer para vocês que o que é uma frase, ele tem que ter sentido completo, começar com letra maiúscula e ter um ponto no final. O João vê o cavalo. É uma frase porque tem um sentido completo, inicia com letra maiúscula e tem um ponto no final. Na próxima, o João vê o cavalo, se escreve da mesma forma, mas não se colocou o ponto no final. Então é não frase, não é uma frase. O João, o cavalo, nem começa com letra maiúscula e por não iniciar com letra maiúscula já está errado. E também não tem um sentido completo. O João, o cavalo. Então é uma não frase. O cavalo, aqui na próxima frase, nem tem o artigo iniciando, mas começa com letra maiúscula. Cavalo, o João, vê o. Então é uma não frase. Frase é um conjunto de palavras ordenadas com sentido aceitável. Começa com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação. A não frase é uma mensagem sem sentido ou sem letra maiúscula inicial ou sem pontuação final. As frases podem ser simples ou compostas. Vamos falar agora sobre as formas da frase. Primeiro falaremos sobre a forma afirmativa e depois sobre a forma negativa. Nós temos aqui 2 frases. O Rui está feliz. Esta frase faz uma afirmação e por ele fazer uma afirmação, ela aqui é chamada de frase afirmativa. Na outra frase diz assim: o Rui não está feliz. Então ela está negando alguma coisa. Então essa frase é uma frase negativa. As frases podem estar na forma afirmativa ou na forma negativa. Frases na forma afirmativa sempre afirmam uma ideia. Frases na forma negativa sempre negam uma ideia, tudo bem? Vamos falar agora sobre outros tipos de frase. Frases declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Primeiro, nessa imagem, diz assim, nesse balãozinho: hoje fui às compras. Essa frase é uma frase declarativa porque está fazendo uma declaração. Qual é a declaração? Que hoje fui às compras.
O que foste comprar? É uma frase que está fazendo uma pergunta. E quando se faz uma pergunta, essa frase se torna frase interrogativa. Vai buscar as compras. Frase imperativa. Por que essa frase é chamada de frase imperativa? Porque é feito um pedido ou dado uma ordem. Quando é assim, a frase é imperativa. Eu gosto muito deste arroz. Frase exclamativa. Essa frase aqui está fazendo uma exclamação. Você pode observar também que ela está terminada com um ponto de exclamação e está indicando um prazer, por exemplo, um sentimento, um desejo, uma emoção, que é de gostar, tá bom? Eu gosto muito de arroz. E essa frase assim é identificada como frase exclamativa. Frase declarativa, dá uma informação e termina sempre com um ponto final. Frase interrogativa, faz uma pergunta, termina com um ponto de interrogação sempre. Frase imperativa, faz um pedido ou dá uma ordem, termina com um ponto final ou ponto de exclamação. Frase exclamativa, mostra admiração, surpresa e termina sempre com um ponto de exclamação, tá bom? Então, desejo a todos um bom dia e espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo de hoje. Fiquem com Deus.